Reformas econômicas importantes em andamento ao longo de 2019, com grandes perspectivas para 2020 também. Entrega de pacote com medidas econômicas do governo para o Congresso agora nessa reta final. Coisas que podem mudar de fato e impactar a nossa economia. A gente vai abrir espaço aqui na Money Week para falar um pouquinho de cenário brasileiro e também cenário internacional, econômico e como todas as mudanças que vêm sendo feitas pelo governo afetam de fato a sua vida, a minha vida, né, de todos nós que estamos no país nesse momento. Para falar sobre o assunto, eu convidei o Carlos Honorato, que é economista e professor da Sampo Escola de Negócios. Tudo bem? Tudo bem, prazer em estar com vocês aqui. É um prazer receber você na Money Week, que é uma pessoa que tem uma visão, né, de cenário muito interessante, muito qualificada para trazer para quem está em casa um pouquinho desse momento, até porque para investir melhor, né, para saber aonde colocar o dinheiro, por quanto tempo, o quanto a gente aguenta nessas turbulências que a gente vive, a gente tem que saber um pouquinho sobre o que acontece no nosso país e como isso de fato impacta. Não só ouvir as notícias no jornal, mas ter um pouquinho de análise, né, professor? Eu acho que é meio nesse sentido, assim, o cenário econômico hoje, dá para dizer que a gente evoluiu, andou nesse ano? Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade. E o que eu acho que é muito interessante quando a gente aborda cenários, as pessoas têm uma certa visão de tentar acertar o futuro, né? Olhar para frente e ver, o que vai acontecer no futuro. Na verdade, eu gosto de trabalhar muito com essa questão de cenários alternativos, né? Então, a gente criar cenário mais positivo, cenário mais negativo, um cenário intermediário e não tentar acertar o futuro, mas se preparar para essas possibilidades. Quando a gente pega o retrospecto, né, olhando de trás para frente, eu acho que a gente está saindo, eu diria, razoável no ano de 2019, né? E talvez a gente pudesse ter conseguido avançar muito mais na pauta principal que o Brasil precisa, que são das reformas, né? Você tem um componente ideológico de que se as reformas são necessárias ou não, mas o ponto fundamental, assim, o Estado brasileiro está numa situação fiscal extremamente complexa, né? E complicada, no sentido de ter déficit, de não conseguir executar o seu orçamento de uma forma adequada, não tem capacidade de investimento. Então, do ponto de vista pragmático, você tem que fazer as reformas, principalmente as reformas que impactam o funcionamento do Estado, do governo, né? A gente vê, às vezes, algum debate. No mercado financeiro, em geral, a gente já tem essa percepção de que as reformas são importantes. E o próprio mercado tem oscilado em função disso. A reforma da Previdência, a conquista do que a gente teve da primeira etapa da reforma da Previdência foi adequada diante do cenário possível. Foi a melhor reforma desde sempre, né? Não a completa, mas foi a desde sempre. Estamos na expectativa agora da aprovação dessa PEC que vem do Senado relacionada a estados e municípios, né? A gente ainda está no meio dessa discussão, quando nós estamos gravando aqui. E há uma possibilidade que isso seja aprovado ou não, depende de muita costura, de muito acordo, mas mesmo que a aprovação de estados e municípios não seja feita, alguma coisa vai ter que ser feita para salvar as unidades da federação que estão em problemas, né? Então, se a gente olhar um retrospecto, a perspectiva, quer dizer, a gente conseguiu navegar durante 2019, né? O trágico um pouco disso na economia é a questão do desemprego. Quer dizer, as pessoas que estão fora do mercado de trabalho estão numa situação difícil, quer dizer, não tem nem procurado mais trabalho, tem trabalhado muito no setor informal, buscado uma forma de sobreviver diante dessa realidade. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem para 2020. Eu acho que é um compasso de espera. São mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Como você disse, tem gente que já nem procura mais. Desses 12 milhões são pessoas que estão procurando emprego. Tem aquelas no subemprego, pessoas que desistiram de procurar. Tem os nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem procura, né? Nem trabalha, nem estuda, nem procura. E o nem trabalha, nem estuda é essa turma mais jovem, né? Que é uma fatia muito importante da população que não consegue entrar no mercado. E essa sensação de um compasso de espera. 2019, você falou pontos importantes, mas foi um ano de reforma, basicamente de reforma da Previdência, né, mais intensamente, que levou aí 10 meses para sair nesse governo. Lembrando que essa discussão começou lá no governo Michel Temer. Você achou que demorou demais para sair a reforma da Previdência? Olhando num cenário mais amplo, quer dizer, a gente tem sinais vindo do mercado externo, principalmente, que acho que o meu grande alerta é olhar para o mercado externo, né? Quer dizer, o brasileiro costuma brincar que tem um certo foco no umbigo.
né? A gente lê notícias sobre o Brasil, a gente acompanha o Brasil e a gente não vê o que está acontecendo fora. Então, você tem aí um mercado americano, um mercado de bolsa de valores americano numa alta, né, nos últimos anos. Você tem o mercado chinês, que é sempre muito complexo, o valor dos bancos chineses está muito alto. Então, você tem indicadores aí de que você pode ter uma crise internacional. Ninguém sabe exatamente quando será essa crise, né? Se a gente soubesse, não estaria conversando com você, estaria ganhando dinheiro no mercado. Mas o fato é que ela há de acontecer aí nos próximos anos, né, nos próximos meses, mas mais provável anos, e o Brasil precisa ser rápido em estar preparado para isso. Hoje, por exemplo, se a gente tivesse uma crise internacional, certamente o nosso dólar subiria demais, a gente teria problema na balança de pagamentos, e isso afetaria o crescimento da economia de novo. Então é aquela coisa, quer dizer, a gente tem um ambiente instável externo, que sempre é instável, né? E essas crises vêm e vão, são do mercado, são da economia, mas seria fundamental que a gente agilizasse isso. O processo democrático é assim, né? Quer dizer, tem que discutir, tem que ir para a Câmara, tem que ir para o Senado, né? Os ritos. Os ritos, né? Mas esses ritos são muito complexos, né? São lentos demais para a necessidade do país. Você tem um problema do judiciário, que ele tumultua, né, o processo de aprovação aí das coisas, que a gente nunca tem certeza do que está aprovado está certo e o que está escrito não necessariamente está certo ainda. Então tudo acaba caindo na esfera superior aí do judiciário. E para o investidor externo, ele olha para isso aqui e ele fala, é uma casa de gente louca, né? Quer dizer, um monte de gente discutindo, não chega à conclusão, não tem uma regra clara. E para um Estado que está em débito, com um Estado que não tem condição de investimento, quer dizer, esse ano a gente vai estar realizando 19 bilhões de reais de investimento, que não dá para nada, né? Não consegue asfaltar 10% das rodovias que a gente tem no país. Então a gente precisa de investimento e precisa de investimento externo. E o investidor externo, ele vai olhar para cá e falar, olha, eu só vou investir se eu tiver garantia de que esse dinheiro vai retornar. Então, nesse olhar mais amplo, quando a gente vê essas possibilidades de crises internacionais, o Brasil ele tem sido muito lento em se posicionar. O eixo do mundo, estava lendo uma reportagem da revista Economist, que o eixo do mundo está voltando para a China novamente. Quer dizer, o centro do mundo nos anos 50 era a Europa, né, centro, eu diria o centro do comércio, da riqueza mundial, e cada vez está se aproximando mais da China e do Oriente, e o Brasil é o lugar mais distante, né? Tanto do ponto de vista geográfico, mas também do ponto de vista econômico. Né? Mesmo a gente sendo grandes parceiros comerciais da China, ainda assim a gente tem um distanciamento muito grande. Você acha que os investidores estrangeiros olham para o Brasil e olham para o resto dos países da América Latina e sentem a mesma coisa? A gente consegue se destacar ou eles sentem as instabilidades dos vizinhos e a nossa situação política, principalmente, a ponto de não querer investir aqui? Eu costumo brincar assim, se a gente olhar para a Ásia, a gente vai ter uma dificuldade de diferenciar Vietnã, de Malásia, de China. Para a gente é tudo mais ou menos parecido. Sim. A menos que você tenha visitado e conhecido como funciona, nós lemos o Oriente mais ou menos da mesma forma. Para a América Latina é mais ou menos a mesma coisa, né? Quer dizer, a gente olha para cá, o que a gente tem visto na América Latina é um caos, e é um caos reincidente, né? Um caos, quer dizer, Bolívia, que sistematicamente tem problemas. É o Chile, que é curioso, né? Tinha sido eleito como um modelo de sociedade, quem já visitou o Chile sabe que é uma sociedade muito boa, mas é boa para quem tem dinheiro. É verdade. Né? Quer dizer, a pessoa que não tem condições, se você sair ali do miolo de Santiago, tem muita gente na pobreza e na miséria. Quer dizer, o investidor externo olha para cá como uma grande massa, fala isso aqui é um continente que tem os mesmos problemas. De sempre. De sempre, né? E cada vez pipoca em algum lugar. Quer dizer, ocasionalmente agora nós não estamos vivendo com manifestações na rua, mas a gente teve isso em 2013. Verdade. Né? E do outro lado, o Brasil ele perdeu a sua visão estratégica, né? Quer dizer, se a gente parar para analisar, talvez nunca tenha tido, mas a gente se coloca hoje como um grande fornecedor de matéria-prima, né? É cômodo, então nós temos aí uma fronteira agrícola gigantesca, a gente conseguiu evoluir em termos de produtividade no campo, é inegável isso. Sim. Só que para nós ficou cômodo ser um fornecedor de alimentos e de matéria-prima. E é isso que o chinês olha na gente. Quer dizer, a gente tem uma proximidade com eles, mas porque nós somos fornecedores de alimento, de matéria-prima e um papel ali mais ou menos de uma importância estratégica na região. Não temos nenhum papel estratégico global, se a gente for dizer isso hoje, né? Sim.
Então, o chinês ele é muito hábil, né? A China está muito hábil nessa questão de política, de posicionamento político, de se colocar como uma fonte de poder e ditar, a partir do modo dela, o que ela quer para o futuro. Ela já é a locomotiva da economia. Sim. E o protagonismo americano, me parece que é uma questão de tempo dele deixar de ser a principal potência. Essa discussão sobre 5G, sobre mercado, que está muito em debate, já é um sinal de que a força americana não está tão grande como estava aí há 15, 20 anos atrás. Não significa que seja um país decadente, claro, mas como potência a hegemonia está passando de lado. E o Brasil acaba não aproveitando isso muito bem. Quer dizer, os aspectos que levam um país a se tornar desenvolvido estão relacionados à tecnologia, à competitividade. Sim. E quando a gente olha para o país, o Brasil sofre com tudo isso. Quer dizer, a gente literalmente está ficando atrasado em termos de tecnologia e de posicionamento no mundo. Você falou uma coisa interessante sobre a gente ainda não estar preparado para o caso de uma crise global grande. Né? Então, quando a gente vê dois gigantes, aí, né, os Estados Unidos e China, brigando, discutindo ao longo de 2019, numa guerra comercial, isso já diminuiu o PIB mundial. Do mundo. 0,2% no mundo todo. Né? Só mesmo, só entre eles já afetou o mundo inteiro. É claro que pode acontecer uma recessão nos Estados Unidos? Pode. Sabemos se vai? Não sabemos. Mas isso pode levar um tempo, se é que vai acontecer. Se fosse hoje, a gente com certeza teria problemas, porque a gente não está preparado internamente. É isso. Porque o grande ponto é o seguinte, em qualquer crise que a gente tenha, o investimento ele tende a sair dos lugares mais arriscados para os lugares menos arriscados, né? Sim. Isso já é uma coisa curiosa no mundo, porque os Estados Unidos é considerado o lugar de menor risco, sendo que boa parte das crises tem vindo de lá. Porque eles têm o domínio do padrão monetário, né? Eu acho que eu costumo ler um pouco, de uma forma mais profunda, e fica a dica para quem se interessa aqui, a disputa não é comercial, a disputa é pela hegemonia monetária, né? Quer dizer, os Estados Unidos se tornou o padrão monetário. A gente pode dizer que nos anos 70 eles deram um golpe no mundo, né? Porque até 1970 você tinha o padrão ouro como referência de grana, né? de valor, e os Estados Unidos simplesmente ignoraram isso, emitiram mais dinheiro, e eu diria que eles exportam inflação para o mundo, né? Então eles emitem dinheiro, têm feito isso sistematicamente, que é o que faz com que essa liquidez internacional seja imensa. Hoje a estimativa, cada semana que eu leio tem uma informação nova, mas de 2 meses atrás, acompanhando o pessoal de bancos, é coisa de 25% de todos os títulos do mundo estão investidos em capital negativo, com taxa de juros negativa. Então, por que alguém colocaria dinheiro num banco para render uma taxa negativa? Ele coloca porque ele quer segurança, né? Ele prefere deixar rendendo negativamente do que investir num país que não tem essa característica ou que não tem capacidade de garantir o risco. E o Brasil, né, nessa postura, quer dizer, ele gera muita instabilidade para o investidor, né? O investidor internacional, ele olha para cá, ele quer ter regras claras, ele quer ter certeza do ganho, ele quer ter uma possibilidade de efetivamente alavancar aquilo. E um dos fatores, acho que o fator central de qualquer país é a questão do equilíbrio orçamentário do governo, né? A gente sempre volta no mesmo ponto. Mas é porque é a base da saúde financeira de um país. É a base da saúde. Outro dia eu estava discutindo com um colega que não é da minha linha ideológica, vamos dizer assim, ele falou, mas o Estado tem que dever, você não pode comparar o governo com uma casa. Mas acho que a comparação é válida, quer dizer, apesar do governo poder emitir dinheiro, ele tem que ter as contas ajustadas. Né? E o Brasil sempre foi um país que dependeu do investimento do governo. Né? Então, desde os ciclos, desde o fim da República Antiga, quando você entra Getúlio Vargas, governo militar, Juscelino Kubitschek, é o Estado colocando. E aí eu acho que até alguns colegas do mercado financeiro têm um risco de estarem errando, porque eles falam assim, aprovando reforma aqui, aprovando reforma ali, o investimento vai vir. Isso é contar, né, com o ovo sem ele estar colocado. Então, botado literalmente. Botado literalmente. Então, a gente está contando com terceiros para fazer uma lição que a gente deveria fazer. É porque o mercado fica muito otimista quando as reformas aprovam, a bolsa sobe, aquela euforia toda. Mas o dinheiro não vem, né? Ele ainda não veio, porque também o capitalista, o cara que vai investir, olha para cá, tem desculpas para não investir.
né? Eu acho que essa parte microeconômica, até que o lançamento 2 semanas atrás aí pelo ministro Paulo Guedes, né, de toda essa reforma do Estado, do pacote, quer dizer, você tem que partir para medidas modernizadoras, tem que facilitar a vida do contribuinte, a vida de quem quer abrir uma empresa, quer dizer, há muito discurso, né, muita fala de que vamos facilitar, mas se você vai no dia a dia, é um terror. Outro dia eu precisei entrar num site de um governo, né, governo do Distrito Federal, e me pediu tanta coisa, pediu o título de eleitor, foi para encontrar o número do título de eleitor para lançar. Sim. E no final o sistema parou de funcionar. Quer dizer, o investidor ele quer chegar lá e conseguir abrir empresa. Na Nova Zelândia, que é o líder daquele ranking do Doing Business, você abre uma empresa em um dia. No Brasil são 100 dias. E isso a gente não tem certeza se vai abrir ou não. Sim. E depois que abre, não fecha nunca mais. Sim. Então, essa microeconomia, essa necessidade de melhorar o ambiente de negócios é que precisa acontecer. Não basta boa vontade. Essa questão da lei da liberdade econômica veio num momento interessante quando a gente pensa sobre isso que você está falando? Eu li, acompanhei bem ali. Até na época eu tive alguns contatos com as pessoas que estavam preocupadas. Ela foi uma excelente carta de boas intenções. Infelizmente, assim, se você ler do ponto de vista prático, pouco aconteceu, né? Ela passou várias informações de melhorar a condução da economia, mas no final você está dependendo de entes públicos. Então, para você registrar o seu contrato social, você continua dependendo da junta comercial. E você vai registrar o seu contrato no tempo da junta comercial, não é no tempo do que a medida provisória colocou, né? E o Brasil é impressionante que a gente tem uma cultura da dificuldade, do controle, do retrabalho, né? Você pega, por exemplo, uma coisa que está acontecendo que é extremamente complexa, a gente tem um país, um dos maiores estados com capacidade de geração de energia solar. Tem aí estudos dentro da agência reguladora que estão querendo cobrar de quem gera energia para jogar essa energia dentro da distribuidora. Então você gera energia, você investe no seu painel solar, você coloca a sua casa para gerar energia, você é obrigado a pagar para alguém que conecta. São medidas antieconômicas. Nós temos uma incapacidade de tomar decisões economicamente viáveis. Os incentivos estão errados. Então, você tem incentivos para setores que não deveriam ter, né? Você tem benefícios fiscais para quem não deveria ter, e, por outro lado, você não desamarra. Agora, tem um ponto muito importante, né? Essa questão das nossas burocracias, das nossas dificuldades, né? Que o brasileiro parece que dificulta, a gente tem uma cultura de dificultar as coisas. Esse governo fala sobre liberalismo, né? Sobre você ter o Estado saindo de cena e dando mais espaço para o investidor ou para a iniciativa privada atuar. Você acredita que isso se dá? Que isso acontece no Brasil em algum momento, ou que isso pode ser benéfico de fato para o país? Eu acho que acaba tendo uma confusão, né? Interessante que você tem ondas, né? A gente teve uma onda mais de esquerda, de questão social, tudo mais, e agora você tem uma onda liberal, né? Primeiro que o Brasil nunca foi um país nem socialista e nem liberal, efetivamente, e nós nem temos essa cultura disso, né? Quer dizer, você pegar o norte-americano, nascido nos Estados Unidos, ele desde jovem ele quer empreender, a visão dele é de empreender, o país é direcionado ao empreendedorismo. Sim. O nosso jovem, agora talvez tenha mudado um pouco, mas ele quer ser funcionário público, ele quer se encostar em algum cargo que ele consiga ganhar bem e trabalhar menos. E estabilidade. Né? Não é uma crítica ao funcionalismo, mas é a diferença de foco que a gente tem. E o governo ele tem um olhar, quer dizer, do ponto de vista, eu acho que a gente precisa ser mais liberal no sentido de aumentar a concorrência, de aumentar a competitividade, de abrir a porta para que mais empresas entrem nesse mercado, né, e deixar mesmo que sobrevive quem faz bem. Né? A gente teve o capitalismo brasileiro é sempre muito característico de assim, eu tenho que estar próximo ao poder. O poder vai me conceder benefício, me concede uma taxa de juros mais baixa, e aí fica fácil eu competir. O cuidado que a gente tem que ter nessa onda liberal é que vamos simplesmente vender tudo, privatizar tudo, acabar com tudo. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Né? Você pega, por exemplo, a questão de usinas de geração de energia, a própria transmissão, são elementos que são essenciais para um país. Sim. Se eu terceirizo, se eu vendo tudo isso, se eu privatizo tudo isso para empresas estrangeiras, quem tem o controle da nossa matriz energética somos nós, né? Desculpa, são eles. São eles e não mais nós. Não nós. E um ponto que é preocupante, quer dizer, o liberalismo, ele tradicionalmente, ele é concentrador de renda.
né? Então, você tem que criar mecanismos de transferir essa renda para as pessoas que não têm condição de trabalho, né? Então, não tem cabimento a gente ser a 8ª economia do mundo e você andar por uma cidade de São Paulo e ver a quantidade de gente jogada na rua, você ter quase 10, não me lembro agora o número, 20 milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza e aumentando. Então, nós temos que ter uma visão mais clara de reorganizar a alocação de recursos, né? Eu acho que cabe um exemplo aqui, a reforma tributária, né? Tem uma proposta na Câmara que é muito parecida com a proposta do Senado, são do mesmo grupo, né, de pessoas que estudam isso. No caso da Câmara, o Bernardo Api, no caso do Senado, quem colocou era o antigo deputado Luiz Carlos Rauli, se não me engano. Rauli, exatamente. E nem está mais no ele governo. Acabou não se reelegendo. Sim. Mas as duas propostas são muito parecidas e são extremamente interessantes do ponto de vista da questão da realocação de recursos em termos de ICMS, da criação de um imposto sobre o valor agregado. Isso tem que acontecer e tem que ser rápido. Porque uma das coisas que a gente tem dificuldade de competir é que ninguém consegue pagar imposto nesse país sem ter dúvida do que está pagando. Então, isso, no limite, acaba gerando emprego. Porque você facilita o processo, você acaba fazendo com que a empresa seja mais dinâmica e a economia cresça. O que é curioso é que nas duas propostas de reforma não há nada falando sobre imposto sobre a renda, né? E qualquer país civilizado cobra muito da renda. Né, uma crítica que se tem muito é a questão dos impostos sobre dividendos. No Brasil você não cobra imposto sobre dividendos. Sim. Então, qualquer pessoa de uma grande família que recebe dividendos de uma grande empresa não tem oneração nenhuma de imposto sobre aquilo. Não seria correto num país tão desigual quanto o Brasil. Então, você teria que ter mecanismos de imposto de renda sobre essas pessoas. Já se fala sobre você ter uma cobrança diferente por faixa. Mas aí não entra nessa questão do lucro que você recebe por ser acionário? Não, então, se eu sou um acionário... Porque pensa o seguinte, quem paga imposto no Brasil é a classe média, né? Quer dizer, é o coitado que quando ele pede para não ter o aumento de salário, se ele ganha 4.500, se aumentar R$500, ele vai pagar mais no imposto. Então ele, não aumenta, senão eu vou pagar mais imposto, né? É 1 milhão e pouco de pessoas que... Se eu não me engano, é 1 milhão e pouco de pessoas que declaram imposto de renda num país que tem 200 milhões. Então, se a pessoa ganha mais, ela é um milionário, e não estou aqui criticando o fato de ter sido milionário. O fato é que ele tem mecanismos fiscais de reorganizar a vida dele. Então, ele monta uma holding, monta uma empresa fora, manda dinheiro para o exterior, tudo de uma forma legal, só que paga menos imposto. Sim. Qualquer país civilizado cobra muito de quem tem uma renda alta. Você não pode cobrar demais, também tem uma visão, né, socialista, vamos tomar o dinheiro desses milionários, mas você tem que ter uma visão de contribuição disso. Porque também se você cobrar demais, ele vai embora. Ele muda o domicílio fiscal para outro lugar. Perfeito. E hoje você não tem isso. Então, alguém que se organiza de uma forma como pessoa jurídica acaba não pagando praticamente, ou paga muito menos imposto proporcionalmente do que alguém que paga lá embaixo. E é curioso que você não tem ninguém discutindo isso nas propostas de reforma. E certamente, a hora que você colocar alguma coisa dessa, vai ter um lobby forte para que isso não seja aprovado. É por isso que talvez tenha demorado mais do que, na sua visão, do que o tempo necessário para aprovar a reforma da Previdência, porque existem várias negociações que entram em jogo, e porque o que pode também atrasar outras reformas, porque entram coisas no meio do caminho, pontos no meio do caminho, que precisam ser debatidos e acordados, digamos assim, com todas as partes, né? Isso é algo que você vê mudando no Brasil em algum tempo? Eu acho que falta assim, uma estratégia de capitanear isso melhor, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem vários elogios a fazer à equipe econômica, também pegaram uma situação complexa, mas precisa organizar melhor essa agenda, né? Eles, às vezes, acumulam muitas propostas. Quer dizer, a gente está conversando hoje aqui, algumas semanas atrás, vai sair a proposta da reforma tributária do governo. Não saiu, né? Até agora não está em pauta. Não, né? vai ficar para o ano que vem, provavelmente. Exato, e tem duas correndo, né? Sim. A reforma do RH, né? A reforma administrativa do Estado. Sim. Também não... começou, mas voltou, não colocaram. Então, fica muito errático. Talvez seja melhor você escolher algumas prioridades. Do ponto de vista alocativo e de investimento, a reforma tributária me parece que é a segunda mais importante,
É difícil falar a segunda mais importante, porque eu também tenho que fazer reforma administrativa do Estado, né? Mas se a gente melhorasse a vida do empresariado em termos de pagar, não é nem pagar menos imposto, nenhuma reforma está propondo menos imposto, é facilitar. A gente vai continuar pagando a mesma, a arrecadação vai ser a mesma, pelo que eu entendi. Que é nos 35% do PIB, que é muito dinheiro. Exato, né? muito dinheiro. É muito mas dinheiro. A distribuição seria diferente, ou a E forma... fica fácil, quer dizer, com os mecanismos que você tem hoje de controle eletrônico, de tecnologia, você não precisa estar com... Você tem casos de caminhão que vai vazio até a fronteira de um estado para bater nota para voltar, só para não pagar imposto. A empresa, ela define montar a fábrica dela num lugar porque ela paga menos imposto e não porque é o mercado que está ali. Isso é absolutamente antieconômico. Então, a reforma... Desincentiva quem quer abrir uma empresa ou quem quer aumentar o negócio. É só você olhar para o Paraguai. Quer dizer, o Paraguai hoje tem recebido vários investimentos nacionais brasileiros. Por quê? Porque está do outro lado do rio, né? Lá é mais barato para você produzir, é mais fácil de pagar imposto, a mão de obra é menos qualificada, mas você qualifica e você exporta tudo para o Brasil. Então, não adianta a gente brigar com incentivos. Os incentivos estão errados, o dinheiro vai para o lugar. E não é o papel do... Não é o empresário que tem que fazer... Não é o empresário que é culpado de ir para o Paraguai. É o governo que não cria as condições para que ele se instale aqui. Né? E isso, aparentemente, há alguns movimentos de se fazer, mas, de novo, está muito lento. E eu acho que tem uma certa briga de vaidades ali, né? Quer dizer, quem é o pai da reforma? É o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro quer que a reforma seja dele, e nessa nós vamos perdendo tempo, né? O timing que eu costumo acompanhar, é o timing da crise internacional. Se a gente tiver um risco de uma crise internacional, quanto mais reformas fizer, mais preparado a gente vai estar. E o segundo time é do desempregado, do coitado que está ali vendendo coisa no farol, né? A quantidade de pessoas que você vê vendendo pano de prato, pano de rua, lavando, né? É o timing dele. O timing dele é assim, em 2, 3 anos faremos todas as reformas. E ele vai olhar para a gente e falar assim, e o que eu como em 2, 3 anos? Exatamente. Quando eu vou ganhar, né? Sobre isso. E aí eu acho que tem essa nuvem até política, né? Quer dizer, essas turbulências políticas, né? A soltura do ex-presidente. Você cria um panorama de mais instabilidade, né? Que é legítimo, no ponto de vista do embate, né, político, só que cria mais instabilidade para quem investe, cria mais instabilidade para quem está aqui, e o brasileiro médio ou o mais simples, ele olha assim, ele vai fazer uma conta, quem que me ajudou? Quem que fez alguma coisa por mim nessa minha trajetória de vida? Né? Ele não está muito preocupado com o equilíbrio fiscal do Estado, ele está preocupado em comer amanhã. Sim, exatamente, poder dar uma condição para os filhos e ter onde morar. É muito interessante quando você fala sobre o timing. Eu acho que tudo na vida é realmente sobre timing, né? Agora, por outro lado, eu penso numa situação tão complexa quanto o nosso país, quanto a nossa estrutura política, né? A nossa história, a nossa cultura como povo. É tão complexo, é tão difícil, é tão cheio de meandros. Como fazer isso de forma... muito acelerada? Né? Todo um sistema feito para atrasar mesmo. Então, por um lado, também penso que isso vai ter que sair, não vai ser sem dor, e isso pode estar ligado muito ao tempo em que vai sair, mas me parece que esse movimento já existindo, e talvez por isso o mercado fique tão animado, isso já me parece algo positivo, pelo menos olhar para o problema, mesmo que ainda existam grandes desafios para fazer, de fato, as reformas saírem do papel. Eu acho que um ponto importante é justamente essa questão de estar na pauta. As pessoas estão acompanhando isso. A gente está falando sobre isso. As pessoas estão falando, se você inclusive perguntar para o brasileiro médio sobre a reforma da Previdência, ele vai ter uma opinião. Sim. Né? Eu já perguntei para porteiro de prédio, assim, o que você acha da reforma da Previdência? Eu sou contra. Mas ele já é alguma coisa, né? Não ele já tem uma opinião, né? Então, eu acho que a gente começa a ter aí um cenário de mudança. Eu seria mais crítico, porque assim, quando você pega algumas análises mais aprofundadas e gente que tem estudado o caso brasileiro, uma das gêneses do nosso problema é a Constituição de 88. Né? Quer dizer, ela criou amarras, ela tem um certo ranço revanchista de quem sofreu. E aqui eu não estou julgando se é justo quem sofreu ou não. Ela é muito complicada, você criou uma distorção de poderes, quer dizer, você tem hoje um Supremo Tribunal Federal que me parece sobrecarregado de poderes. No fundo,
Estado, você tem 11 pessoas ali, 11 imperadores que determinam o que devem... São os únicos vitalícios da República, e julgam a todos os outros, né? E, na verdade, a gente teria que encaminhar para uma mudança constitucional. O problema é que não dá para propor isso no curto, médio prazo. Primeiro, porque se a gente quiser fazer uma constituinte democrática, a gente vai eleger líderes de igreja, a gente vai eleger personalidade da mídia, ex-participante de reality show, e é capaz de fazer uma constituição pior do que a gente tinha, né? Talvez o ideal seria contratar uma grande consultoria, um pool de consultorias internacionais e falar, vamos fazer a melhor Constituição do mundo. Parece meio bizarro o que eu estou dizendo, mas quando você olha para a Europa, o que se critica na Europa hoje é que a Europa já não é mais uma democracia das pessoas. As pessoas votam, elas elegem os seus parlamentares, e eles não se sentem representados nem pelos parlamentares, e elegem o parlamentar da União Europeia, que são os caras, que são os tecnocratas que desenvolvem ali as leis e as regras. Então, você já terceirizou isso teoricamente, para quem é mais capaz de fazer, né? Capaz no sentido de legislar num mundo mais moderno. Sim. E aí a gente tem essa dificuldade constitucional, né? E é difícil falar em mudar a Constituição com essa complicação política toda que a gente tem, mas boa parte dos nossos problemas hoje, inclusive econômicos, estão lá. Né? Só para você ter uma ideia, a Constituição aprovou, na Constituição está escrito que a taxa de juros tinha que ser 12% ao ano. A sorte é que ela não foi regulamentada, mas está na Constituição isso. Quer dizer, a Constituição não tem que ter esse tipo de coisa. Claro, exatamente. Não tem que estar no texto, né? E está lá, e aí tem um monte de coisa que não foi regulamentada, você tem essa questão de discussão se é cláusula pétrea ou não, se está certo ou não, né? E esse panorama deixa essa incerteza muito maior. Sendo positivo, quer dizer, a gente tem que olhar assim, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, é um país que tem uma demanda gigantesca de necessidades, quer dizer, um público desesperado por consumir. Né? As pessoas não veem a hora de sair da crise para voltar a consumir, concorda comigo? Então a gente tem um mercadão gigantesco. Né? Nós estamos fazendo algumas evoluções, então do ponto de vista daquilo que você comentou, né? Quer dizer, já está no horizonte. Você tem a discussão, você está mais claro sobre isso. Às vezes é bom que um puxa, o outro segura, né? Que a gente está evoluindo nesse sentido. E a questão só é talvez ter mais uma união das pessoas que têm a capacidade de gerenciar esse país, que não é só governo, né? São os líderes empresariais, são donos de empresa, que têm que assumir uma responsabilidade pelo país. Outro dia, curiosamente, eu estava assistindo uma entrevista do presidente João Figueiredo, que ninguém fala dele e tudo mais, né? E uma das coisas que ele falou que me chocou muito, ele falava, que chocou muito, não, mas não é o primeiro que diz isso. Boa parte das pessoas iam conversar comigo. E eu perguntava, mas e o Brasil? Né? E eles não tratavam do Brasil, eles estavam tratando dos interesses deles, né? Então, o que ficou de mensagem ali, quer dizer, você tem muita gente orbitando que não está interessada no desenvolvimento do país, está interessada nos próprios negócios, nos próprios interesses. E aí tem um limite para esse interesse, né? Quer dizer, se você burlar regras, se você tem facilidade, se você tem benefícios especiais, você não está competindo, né? Por isso que, numa certa medida, liberar o mercado, entrar gente aqui para competir, ser bem mais ousado nisso, não há problemas. Cuidado só com setores que são estratégicos, né, para não entregar de graça o que é segurança nacional. Carlos Honorato, um prazer falar com você. É Obrigado. Muito bom ter a sua visão, né, dentro do Money Week. Eu acho que a gente tem um papel aqui de democratizar as visões de mundo para que você possa fazer melhores escolhas e entender o que cabe para você. Né? Cada um vai poder absorver o que a gente tem de conteúdo aqui e poder trazer para a sua vida, para os seus investimentos, aquilo que for mais condizente. Um prazer conversar com você. Obrigado. E você está falando exatamente uma coisa que eu digo, quer dizer, siga a sua cabeça, né? Vai investir, tome você a decisão, não fica terceirizando sua decisão para os outros. Sim, por isso que é importante, né, educação financeira, ler, se informar e ir atrás de pessoas que possam trazer as informações. Então, o Money Week serve justamente para isso. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. E você continua acompanhando, daqui a pouquinho tem mais. Roger that.